Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre algumas técnicas de resolução de equações, ok? Bom, então para cada tipo nós vamos ter aqui um resumo que será colocado como resolver esse tipo de equação, beleza? Esse primeiro caso aqui nós temos F1 vezes F2 igual a F1 vezes o F3, tá? Então é aquela ideia que você pode também utilizar as letrinhas, né? Ó, AB é igual a A vezes C. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Eu passo para o primeiro membro, esse elemento que está no segundo membro está positivo, então passa a negativo. Então AB menos AC é igual a zero. O A ele é um termo comum, então vou colocar a evidência, ele vai multiplicar um parênteses. Esse parênteses é o B menos o C igual a zero. Bom, então nós temos aqui uma equação produto e uma multiplicação de dois fatores. Então basta você pegar cada fator desse e igualar a zero. Então nós temos aqui B menos o C igual a zero, ou simplesmente B é igual a C. Beleza? Então a única diferença aqui é que nós estaremos usando uma forma descritiva acerca do F. Então aqui nós temos F1 igual a zero e nós temos F2 igual a F3. É a mesma ideia, beleza? Bom, então aplicando já um exercício com esse contexto, nós temos aqui, ó, como é que nós vamos resolver então uma equação desse tipo, né? Ó, quando nós tivermos com uma situação igual a esta, eu vou fazer F1 igual a zero e vou fazer o F2 igual a o F3, beleza? Bom, nesse exercício 1 aqui, ó, perceba que você tem um x menos 1 no primeiro membro e o x menos 1 também no segundo membro. Então isso aqui é a ideia do nosso F1, e nós temos aqui o F2 e o F3. Então, como resolve uma equação desse tipo? Você vai fazer o F1 igual a zero e vamos fazer o F2 igual a F3, beleza? Então, x menos 1 é igual a zero, x é igual a 1. Então, aqui já nós encontramos a primeira solução. Nós temos x menos o 4 igual a 2x menos o 3. Vamos isolar o valor do x. Então, menos o 4 mais o 3 é igual a 2x menos o x. Então, x é igual a menos 1. Ok? Bom, então, o conjunto solução, trabalhando, é claro, dentro do conjunto dos reais, nós temos que o nosso conjunto solução, ou conjunto verdade, será o menos 1 ou será o 1. Ambos farão aqui essa equação verdade. Ok? Bom, então esse aqui é o primeiro caso que nós já aprendemos acerca aí. Então, uma equação produto, tá? Ou em outros casos, nós vamos ter equações onde a variável ela vai aparecer nos denominadores de algumas frações, tá? Então aqui nós já temos já o resumo do que nós vamos aplicar quando isso acontecer. Beleza? Eu não vou ficar demonstrando essas verdades para não prolongar mais a aula, mas vamos tomar isso como fato, ok? Bom, então você pode ter uma situação como essa daqui, ó, F1 dividido por F2 igual a zero. Então, quando isso acontecer, nós temos que ter claro que o denominador não pode ser igual a zero. Então, por isso, eu tenho que fazer o F2 diferente de zero. Logo, para essa equação resultar zero, obrigatoriamente o meu numerador tem que ser igual a zero. Por isso, F1 igual a zero. Ok? Então, essa é uma situação. A segunda situação que pode acontecer é quando nós temos isso aqui, ó, F1 dividido por F2 igual a F3 dividido por F2. Perceba que nós temos aqui, ó, nos denominadores o mesmo fator, né, a mesma expressão. Então, quando nós formos resolver essa situação, também a gente vai criar o mesmo conceito. O F2 ele tem que ser diferente de zero e obrigatoriamente o F1 vai ser igual ao F3. Beleza? Então nós vamos resolver dessa maneira aqui. Bom, vamos fazer então os exercícios.
Bom, pessoal, então nesse exercício 2 nós vamos tentar chegar numa situação f1 sobre f2 igual a zero, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos pegar aqui quem está no segundo membro, vamos colocar dentro da nossa equação. Então vai ficar x mais 1 sobre x menos o 2, menos o 4 dividido por x menos 1, menos o 4 dividido por x quadrado menos o 3x mais o 2, ok? Bom, pessoal, para trabalhar também essas equações, é importante você saber fatorar as nossas expressões aí, as expressões algébricas, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, x quadrado menos 3x mais 2. Isso é uma expressão do segundo grau. Então, a gente consegue fatorar ela de que maneira? Eu vou ter aqui o x menos o x1 vezes o x menos o x2. Então, eu posso encontrar aqui as raízes desta equação e de uma tal maneira que eu consiga fatorar essa expressão, tá? Eu não vou ficar resolvendo também o Bhaskara, eu vou colocar já a forma fatorada direto aqui para nós, tá? Então, para achar as raízes dessa equação, basta você fazer o Bhaskara ou você faz o soma em produto, beleza? Bom, aqui então nós teremos o x1 igual a 1 e o x2 igual a 2, beleza? Bom, essas são as raízes desta equação. Então a gente vai substituir aqui, ó, x menos o x1, que é 1, vezes o x menos o x2, que é o 2, beleza? Então, se você fizer a distributiva, você volta de novo aqui na nossa expressãozinha do segundo grau, ok? Então, para que eu vou fazer isso? Porque percebam, ó, que nós vamos ficar com denominadores aqui muito próximo dos demais. Então, a gente vai conseguir fazer um MMC aqui mais tranquilamente, tá? Então, vou copiar x mais 1 sobre x menos o 2, menos o 4 sobre x menos 1, menos o 4 sobre x menos 1 vezes o x menos o 2. Bom, então aqui, pessoal, isso é claro, né? Não podemos esquecer. Isso é igual a zero, isso é igual a zero. Bom, agora a gente precisa fazer o EBMC desses termos, né? E aí fazer, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então eu quero reduzir essas frações aqui a uma fração f1 sobre f2. Bom, o MMC aqui desses termos vai ser o produto de x menos 1 vezes o x menos o 2. Ok? Então esse será o MMC desses elementos. Bom, então nós vamos fazer aquela ideia. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Bom, esse denominador dividido por x menos 2 vai sobrar o x menos 1. Então vai ficar x menos 1 vezes quem está em cima, que é o x mais 1. Ok? Depois, mesma ideia, vamos dividir por x menos 1, vai sobrar o x menos o 2. Então, vai ficar menos o 4, que multiplica x menos o 2. Depois, nós temos ali o menos o 4, porque x menos 1 vezes x menos o 2, dividido por x menos 1 vezes o x menos 2, vai dar 1. Vezes o menos 4, isso vai ser igual a zero. Beleza? Bom, vamos resolver aqui as distributivas. Então, nós teremos x ao quadrado mais o x menos o x menos 1, ok? Então, fiz a distributiva aqui do primeiro parênteses. Depois, agora, nós temos menos 4 vezes x menos o 4x, menos o 4 vezes o menos 2, mais 8, e sobrou o elemento menos o 4. Tudo isso está sendo dividido por x menos 1 vezes o x menos o 2. Tudo isso igual a zero, ok? Vamos fazer os termos semelhantes. Vai ficar x ao quadrado, depois x menos o x, vai sobrar então só o menos 4x, menos 1 menos 4 menos o 5, menos 5 mais 8
mais o 3, tudo isso dividido por x menos 1 vezes o x menos o 2 igual a 0. Beleza? Pessoal, então, ó, percebam que aqui nós chegamos naquela ideia de F1 sobre o F2, tá? Então, olha lá, F1 sobre F2 igual a 0. Como é que a gente resolve uma equação desse tipo, né? Eu vou ter o F2 diferente de 0, então você vai ter aqui, ó, x menos 1 diferente de 0, e você tem um x menos o 2 diferente de 0, ou seja, o x ele tem que ser diferente de 1, ou tem que ser diferente de 2. O outro cálculo que nós temos que fazer vai ser o F1 igual a 0. Para isso ser verdade, o F1 tem que ser igual a 0. Então nós temos ali, ó, x quadrado menos o 4x mais o 3 igual a 0. Temos que encontrar aqui as raízes, ok? As raízes desta equação, você resolve por Bhaskara ou por soma e produto, teremos que vai ser igual a 1 ou igual a 3. Bom, então qual vai ser o conjunto verdade para essa nossa equação? Perceba que o x não pode ser 1. Então nós temos que descartar o x igual a 1. Para nós, então, vai servir apenas o 3. Beleza? Então, para essa equação, conjunto solução vai ser igual a 3. Ó, pessoal, nesse exercício 3, vamos tentar fazer a mesma ideia, tá? Então, você tem aqui, ó, x sobre x mais o 2, menos o 3 sobre o x menos o 3, menos 1 igual a 0. Bom, então nós temos que fazer o MMC aqui, ó. O MMC vai ser o produto desses dois fatores, desses dois termos que nós temos denominadores. Então, é x mais 2 vezes o x menos o 3, beleza? A mesma ideia, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, x mais 2 vezes x menos 3 dividido por x mais 2, vai sobrar o x menos o 3. Então, você vai ter x que multiplica x menos o 3, ok? Bom, fazendo na segunda fração, você vai ter o menos o 3 que multiplica quem sobrou na divisão. Quem sobra na divisão, x mais o 2. Beleza? Bom, quando não tem nada aqui é 1, então você vai ter o menos 1 que multiplica x mais 2 vezes o x menos o 3. Por que isso? Porque o denominador dividido por 1 é o próprio denominador vezes o menos 1, ok? Vamos fazer então as distributivas. Então teremos x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, depois, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos o 6. Bom, nessa situação aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou deixar o menos 1, ele vai multiplicar a distributiva desses dois parênteses, tá? Que fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, 2 vezes x, mais 2x, 2 vezes menos 3, menos o 6. Beleza? Tudo isso igual a 0, e tudo isso está sendo dividido por x mais 2 vezes o x menos o 3. Ok? Bom, então nós temos x ao quadrado menos 6x menos 6. Menos 1 vai fazer aqui a distributiva, vai trocar todo o sinal, tá? Então vai ficar menos o x quadrado, vai ficar menos 3x, fica mais 3x, menos 2x, mais 6. Tudo isso dividido por x mais 2 vezes o x menos o 3, e tudo isso igual a 0, ok? Bom, termos semelhantes, x quadrado menos o x quadrado, nós vamos ficar então com menos 6x, com 3x, então é menos 3x, e temos ainda o menos o 2, né? Menos 2x, depois ficou menos o 6 mais o 6, então zerou. Tudo isso dividido por x mais 2 vezes x menos o 3 igual a 0. Então, melhorando isso aqui, nós temos menos 3x
menos 2x menos 5x dividido por x mais 2 vezes x menos o 3, ok? Bom, pessoal, então nessa ideia aqui nós chegamos naquela situação para aplicar a nossa técnica, né? Então nós temos lá F1 sobre F2 igual a zero. Então F2 tem que ser diferente de zero e F1 tem que ser igual a zero. Bom, fazendo F1 igual a zero é menos 5x igual a zero. Então x é zero. Então aqui é a nossa solução, beleza? Bom, vamos ver aqui no denominador. Denominador, x mais 2 tem que ser diferente de zero, então x tem que ser diferente de menos 2, beleza? X menos o 3 diferente de zero, x tem que ser diferente de 3. Bom, como nossa solução aqui deu zero, então sem problema nenhum, não vai zerar o denominador. Então nosso conjunto verdade aqui vai ser o zero, beleza? Temos que verificar o denominador para ver se a nossa solução não zera, tá, pessoal? Tem que lembrar que o F2 aqui tem que ser diferente de zero. Bom, pessoal, nesse exercício 4 e exercício 5, nós vamos aplicar uma técnica na seguinte situação, ó. Você tem F1 dividido por F2 igual a F3 dividido por F2. Quando você cair numa situação como esta, nosso denominador tem que ser diferente de zero. Automaticamente, nós faremos F1 igual a F3, ok? Então, essa é a ideia para resolver equações desse tipo. Então, perceba aqui no exercício 4, ó, que você tem um denominador, né, os denominadores, eles são iguais. Se eles são iguais, ó, é a nossa ideia do F2. Então, aqui é F2, aqui é o F2, nós temos aqui o F1 e o F3, beleza? Bom, então a situação que nós temos que verificar é o nosso F2 sendo diferente de zero, ou seja, x² menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero. Pessoal, isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau. Então, nós temos x1 e nós temos o x2 para esta equação. Bom, então nós temos aqui que o x1 vai ser igual a 2 e o x2 vai ser igual a 3. Ou seja, para a nossa solução, o nosso x não pode ser o 2 e não pode ser o 3, porque senão vai zerar o nosso denominador e aí você vai cair numa inexistência, tá? Então agora nós vamos fazer o F1 igual a F3. Então nós temos o F1, que é 2x menos 1, igual ao F3, que é 3x menos o 4. Pessoal, a partir daqui é só você isolar o valor do x. Então nós temos ali, ó, menos 1 mais o 4 igual a 3x menos o 2x. 4 menos 1, 3. 3 menos o 2, x. Então você tem um x igual a 3. Perceba, ó, que nós não podemos ter uma solução igual a 3. Então, neste caso aqui, o nosso conjunto verdade será vazio, porque o nosso x não pode ser o 3. Beleza? Então, sempre tem que verificar a situação do nosso denominador para a gente não zerar. Bom, exercício 5 é a mesma contextualização que nós temos, ó. Perceba que o denominador do primeiro membro é igual ao denominador do segundo membro, então nós temos aqui F2 e F2. Então, fazendo aqui F2 diferente de zero, nós teremos x menos 1 diferente de zero, ou x menos 2 diferente de zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 1, não pode ser 1, e também não pode ser o 2, ok? Por fim, nós vamos resolver, então, o f de 1 igual ao f3. Então, nós temos ali, ó, 3x menos o 4 igual a x menos o 1. Vamos isolar o nosso x. Então, 3x menos x igual a menos 1 mais o 4. Então, ficamos com 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2. Bom, perceba que 3 sobre 2 não tem restrição para o nosso F2. Então, nós temos aqui que o nosso conjunto verdade
será o 3 sobre o 2. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aulinha aí sobre técnicas de resolução de equações. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.